A porção dessa semana se chama Vaerá e fala do início do processo de 10 pragas que levou à saída dos israelitas da escravidão no Egito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e que o Zohar explica a respeito disso, é qual a relevância para nós de ler ou de estudar a respeito da história da saída da escravidão, dos israelitas da escravidão do Egito, uma história que aconteceu há milênios atrás, há muitos séculos atrás, e que aparentemente a história literal não tem tanta relevância para nós hoje. E a gente sabe que o Zohar explica, a Kabbalah explica, que a Torá é um código, e que a gente nunca deve ler a Torá só num nível literal, porque tem muitos e muitos níveis de entendimento, e cada um deles tem lições importantes para nos ensinar para nós na nossa vida atual. Então, o primeiro código que a gente tem que entender é o que significa o Egito. Quando a Torá fala sobre o Egito, quando o Zohar fala sobre o Egito, não está falando de um determinado país onde há muito tempo atrás aconteceu essa escravidão para os israelitas. O Egito é um código para o nosso ego, para o nosso desejo de receber somente para si mesmo, como chamam os cabalistas. A palavra em hebraico para Egito é Mitzrayim. Mitzrayim vem de Metzer, que é estreito, é quando a gente tem uma visão estreita da vida, uma visão limitada. O Egito é qualquer tipo de limitação, é qualquer tipo de prisão, a gente é preso aos nossos vícios, aos nossos medos, a gente é preso a depender do que os outros pensam de nós, a gente dá importância demais ao que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, e a gente age diferente do que seria a nossa verdadeira convicção para se adaptar ao que os outros vão pensar. Tudo isso são diferentes tipos de escravidão ao nosso ego, ao nosso Egito interno e ao nosso faraó interno. Cada um de nós tem um faraó interno. E cada um de nós tem um Moisés interno, que é a nossa alma, que quer nos salvar dessa escravidão no Egito. Mas a gente tem que lutar contra esse nosso ego, contra esse nosso desejo de receber somente para si mesmo. Por quê? Porque ele traz caos para a nossa vida. A gente tem que entender isso. Cada vez que a gente age movido pelo nosso ego, isso vai trazer caos para a nossa vida. E ninguém mais quer sofrer. Eu acho que ninguém quer caos na vida. Então esse processo, na paraxá dessa semana, na porção dessa semana, que se chama Vaerá, como eu falei, começa um processo de 10 pragas. Nessa porção são 7 pragas, as 7 primeiras pragas que abateram os egípcios. Na porção da semana que vem, chama Bó, são mais 3 pragas. Então por que essa divisão de 7 em uma e depois mais 3? E por que 10 pragas, afinal? Por que o faraó não podia libertar os israelitas depois da primeira, da segunda ou da terceira praga? Por que precisava de 10? Inclusive, em muitas delas, depois da praga, o faraó resolve libertar os israelitas, mas aí aparece um versículo dizendo que o Criador endureceu o coração do faraó, dando a entender, e fez ele voltar atrás, dando a entender que o Criador tirou o livre-arbítrio do faraó, e o faraó teve que voltar atrás, porque tinham que ser 10 pragas. E a lição, o motivo disso, os cabalistas explicam, é que tinha que ser as 10 pragas, porque, na verdade, por trás dessa história que a gente está estudando essa semana, tem um processo de quebrar 10 níveis de clipot. O que são clipot? Cascas de negatividade, camadas de negatividade que criam bloqueios entre nós e a luz do Criador. Então tinha que ter as 10 pragas, porque cada uma dessas 10 pragas está quebrando uma clipá, está quebrando um nível de negatividade, uma casca de negatividade, e isso nos permite fazer uma conexão completa com a luz e com a plenitude na nossa vida. E são 7 numa primeira porção, depois mais 3, porque é assim que é o processo. As 10 pragas estão ligadas às 10 sefirot, 10 dimensões, 10 emanações luminosas que existem entre a luz infinita e nós. E essas 10 emanações, essas 10 sefirot, são divididas nas 3 sefirot de cima, que tem uma ligação mais direta com a luz, e as 7 sefirot de baixo, as 7 níveis de baixo, inferiores, que tem a ver conosco, que é daí que vem os 7 dias da criação, daí que vem os 7 dias da semana, daí que vem as 7 notas musicais, o número 7, que é um número recorrente, tem a ver com essas 7 sefirot de baixo, ligadas ao nosso mundo físico, as 7 linhas do Ana Bekor, tudo está ligado a essas 7 sefirot de baixo. E o processo dessa semana é quebrar as 7 sefirot de baixo. Quando a gente lê na semana de Vaerá, quando a gente estuda na semana de Vaerá, que é a semana que a gente está, as 7 pragas, as 7 primeiras pragas no Egito, a gente está quebrando as 7 sefirot de baixo, as clipot das 7 sefirot de baixo, a negatividade das 7 sefirot de baixo, para poder revelar a luz do Criador. Na próxima semana vão ser as 3 de cima. Mas então a gente tem que entender que não é uma história externa de uma coisa que aconteceu historicamente no passado no Egito. É uma história interna sobre como que nós podemos
quebrar o nosso próprio ego, nosso próprio desejo de receber somente para si mesmo. E não é só história, é claro que essa semana nos dá energia para a gente ter essa maior humildade, quebrar nosso ego, quebrar nosso desejo de receber somente para si mesmo. Então, para isso, eu queria usar agora a ferramenta principal para nos conectar com a luz que está disponível, que é a leitura do Zohar. Como a gente sabe, a leitura do Zohar nos dá energia, revela energia, não é só a sabedoria que está contida aqui, mas também a energia que está por trás do Zohar. Então eu queria ler do Zohar de Vaierá um parágrafo em aramaico, e o motivo de que a gente lê em aramaico é porque o aramaico atrai energia espiritual. Depois eu vou explicar a tradução do que está escrito. Então, o Zohar Vaierá, parágrafo 55. Velakach etchem li le'am, ve'ayiti lachem le'elokim, ve'datem ki ani Hashem, Elokechem vegomer, Pikudá da kadma bechol pikudin, Reshitá kadma bechol pikudin, Lemindá leile kutshaberihu bichlala, Mai bichlala, Lemindá deit shalitai la'a, Deyuri bon alma, Uvará almin kulu shemaya, Ve'ará vechol cheleon, Vedá yu bichlala, Vesofá decholá bifrat, Lemindá lei bifrat. Tradução. Remehem, o pastor fiel, tem várias partes do Zohar, quando está escrito pastor fiel, que é um ensinamento que vem diretamente de Moisés para o autor do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Então aqui o pastor fiel fala. Ele cita um versículo de Êxodo, capítulo 6, versículo 7. E eu tomarei a vocês como um povo, e eu serei para vocês como Deus. E vocês saberão que eu sou o Criador, seu Deus. Aí o Zohar fala. Este mandamento é o primeiro de todos os preceitos, porque o próprio começo de todos os preceitos é conhecer o Criador num aspecto geral. Então ele está falando aqui sobre o primeiro preceito, o primeiro entendimento, a primeira tecnologia para trazer luz para a nossa vida e eliminar a escuridão. Qual é esse primeiro preceito? Qual é essa primeira tecnologia que Moisés transmitiu para os israelitas? É saber que eu preciso da luz do Criador para eliminar o caos. E muitas vezes o nosso ego nos diz que não, eu sou muito inteligente, eu preciso da minha inteligência, da minha experiência de vida, da minha capacidade, dos meus dons, dos meus talentos, e a gente exclui a luz do Criador da nossa vida. Na hora que a gente acha que não, que basta a minha própria inteligência, meu próprio talento, minha própria capacidade. A gente tem que entender o seguinte, eu sempre preciso de ajuda da luz do Criador, para as coisas fáceis, para as coisas difíceis, se eu quero ajudar alguém, se eu quero ser ajudado, eu tenho que o tempo todo entender que eu preciso de ajuda do Criador. Humildade é saber que eu preciso de ajuda o tempo todo da luz do Criador. Só a luz do Criador pode eliminar o caos, a gente tem que ter isso claro na nossa consciência, em primeira cena na nossa consciência, bem na frente da nossa consciência e entendimento. Pedir sempre para a luz estar presente. O tempo todo tem que estar pedindo ajuda para a luz. E uma das coisas que é normal nós sermos inseguros. As pessoas têm inseguranças. E qual é o jeito de eliminar a insegurança? Tendo a luz do Criador como parceiro. O que esse Zohar está querendo nos transmitir é a gente precisa tirar o nosso ego da frente, essas clipotas, essas cascas de negatividade da frente, para entender que sem a luz do Criador, nós não somos nada. E a gente tem que entender que em vários aspectos da nossa vida, a gente se convence, o nosso ego nos convence, de que a gente não precisa da luz do Criador. É mentira, o ego está nos enganando. A gente sempre precisa da luz do Criador. Esse é o primeiro entendimento, o primeiro preceito, primeiro conceito importante que Moisés transmitiu para os israelitas, para eles poderem sair do Egito, significando, primeira coisa que nós precisamos entender para a gente sair do nosso caos. Entender que eu preciso sempre da luz do Criador.